meu Senhor Jesus, porque nós cremos que Ele tem nosso frente. Né? A palavra fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, em meu nome, eu estarei presente. E nós cremos que o Senhor está aqui, né? A gente se ligar, a gente já sente a presença do Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, vai ser lá em Daniel 6. Mas eu vou estar trazendo antes do 6, o primeiro capítulo. Aleluias. Glória. Glória a Jesus. Reverência à palavra do Senhor. Todos puderem se colocar de pé. Daniel, no seu capítulo 1, a palavra vai nos dizer: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum e de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades para resistirem no palácio, assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui, agora eu vou lá no capítulo 6. Capítulo 3. Não, versículo 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. A palavra do Senhor vai falar, em 1 Daniel, quando ali aquele rei, Nabucodonosor, ele foi com intenção de pegar em cativo, levar o povo de Deus cativo para a Babilônia. Porque por mais que a gente pense que o mundo, Satanás, ele queira os do mundo, ele não quer, ele quer os de Jerusalém. Ele quer aqueles que são formados em toda ciência, aqueles que sabem se comportar no palácio, porque servo do Deus Altíssimo sabe como se comportar nos lugares que vai, porque o nosso Deus é rei, rei sobre todo rei. E aquele que o Espírito Santo habita, o Espírito Santo ele vai moldando, ele vai instruindo em todo o tempo. E ele dá sabedoria em todo o tempo. E ali o rei foi interessado logo que nos dons. Eu quero eles porque eles sabem falar, eles são instruídos e são da linhagem real. Olha como que o inimigo ele observa. Eu quero os da linhagem real. E ali foram entre muitos jovens que foram levados para a Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E esses jovens, eles se destacavam na Babilônia, porque eles cresceram em Jerusalém e eles tinham acesso à palavra. E eles eram cientes daquilo que devem ou não devem fazer. Porque a palavra instrui, a palavra é verdade, a palavra é vida. E ali eles sabendo que a palavra já fala que os manjares daqueles reis que eram oferecidos a ídolos era pecado. E quando o rei falou, quero que eles comam a comida que eu como, o vinho que eu bebo, era o melhor. Era o melhor, porque o inimigo ele nunca vem com qualquer coisa, ele vem com o melhor. Para encher os olhos daqueles que estão com ele. E ali Daniel foi e se recusou, falou, eu aceito estudar, eu aceito aprender novas línguas, mas eu não aceito os manjares do rei. E ali ele fez a diferença, ele não comeu dos manjares. E lá no capítulo 6, a palavra vai falar que mesmo ali, quando eles estavam entre vários sábios, eram 120 homens que estavam ali estabelecidos sobre o reinado.
Mas Daniel ali ainda se destacou. E o rei ainda levantou 3 entre os 120. E falou, e Daniel ainda se sobressaiu entre os 3. Quando o Espírito Santo está, ele destaca. E Aleluia. ali, Daniel, né, tinha o quê? O Espírito excelente sobre ele. O Espírito excelente do Senhor estava sobre Daniel. E Daniel, ele foi resistindo a todas aquelas coisas, todos aqueles manjares, todos aqueles decretos. Ele foi muito provado, foi caluniado. E muitas coisas, muitas pessoas se levantaram contra a vida deles. Até alguns dos sábios, né? Se voltaram contra Daniel e levantaram calúnias para tentar acabar com Daniel. Fizeram o quê? Rei Dário, vamos fazer um decreto. Vamos fazer um ídolo que se pareça semelhante a ti. E aquele que não adorar a você, somente a ti, será lançado na cova. E o rei deixou aquela soberba crescer o coração. Porque se a gente for olhar para o lado carnal, quem não quer ser exaltado? Quem não quer ser aplaudido? Verdade, Deus. Se você olhar para o lado carnal, todo homem quer ser aplaudido, todo homem quer ser bem visto, todo mundo quer ser elogiado, todo homem quer ser aplaudido. E ali aquele rei se apoderou daquela sugestão que eles deram, fizeram uma estátua, e Daniel, servo do Deus Altíssimo, que não se prostra diante de homem, ali louvando e orando 3 vezes ao dia ao Senhor, ele foi apontado. E o decreto que o rei tinha feito não podia revogar. Então Daniel ali foi lançado na cova, mas o Senhor Deus Altíssimo livrou Daniel. Aleluia. Livrou Daniel. Glória. E nessa noite a palavra deixou grandemente ao meu coração. Que nós viemos buscar a ser como Daniel, que a gente venha fazer a diferença, onde a gente estiver. Que a gente venha saber que Deus está conosco. Independente da dificuldade, se a fornalha acesa, se a cova de leão preparada, porque na vida do cristão só tem luta. Tem muitas vitórias sim, mas tem muita luta. Se a gente não estiver queimado, a gente acaba temendo. Mas o Senhor, Ele é Deus que vai na nossa frente e Ele prepara todo o ambiente. Pode ser na fornalha, ali Ele se faz presente, Ele é dono do fogo, Ele fala para o fogo. E ali com os leões, Ele fala com os leões e os leões têm que obedecer à voz do Criador. Né? Então, que todo tempo a gente venha ter convicção que o nosso Deus é conosco. Aleluia. Quando o Senhor brada, todo homem se cala. Tudo aquilo que levantou tem que cair por terra. Toda corrente armada e preparada não vai prevalecer. Porque quando o Senhor decreta, está decretado. Então, meus irmãos, vamos adorá-lo porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus, aleluia.